Ai, ai. Amados, quarta-feira eu estive na casa do Flávio, vulgo Bou. Eu me comprometi com ele de estar nos grupos dele, enquanto ele está passando por essa enfermidade. E a reunião na casa é uma coisa muito gostosa, né? Tem coisas boas que acontecem quando nós estamos juntos. De estar junto em casa, num grupo menor, é sempre uma alegria. É um lugar de bênção, é um lugar de troca, é um bom lugar para estar. E não cheguei na casa dele, assim, para subir, era aniversário dele, inclusive, quarta-feira passada. Quem deu parabéns aí para o Bo? Ó, o Bo recebeu um monte de parabéns. Quem não deu é porque não sabia, né? Pode dar atrasado, aproveita, pergunta como é que ele está, ora por ele, fica à vontade. E a gente sempre compra alguma coisa para levar de lanchinho, né? E na hora, assim, me senti tocado, motivado, inspirado, não sei explicar para você o quê, que foi, falei, bom, vamos fazer uma ceia. Comprei uma broa, uma garrafa de suco de uva, porque a gente é crente, não faz com vinho, e subi então para o aniversário do Bo para a gente repartir o pão. É um bom momento para a gente sentar e repartir o pão. Enquanto estava ali naquela resenha, né, do aniversário, o aniversário ele quebra um pouco assim os protocolos, né, do que a gente vai fazer, né? O pessoal chega, já começa a conversar, começa a falar, a gente fica mais descontraído, é melhor, né? E eu comecei a pensar, olhando e analisando, sobre o desafio que é viver a igreja. O desafio que é se manter fiel àquilo que recebemos. É muito desafiador. Por quê? Porque nós sabemos que, quando falamos da igreja, e existe uma semântica quando a gente fala da igreja, cada um entende de uma forma, né? É difícil até de explicar quando alguém pergunta. Eu estive agora conversando com uma das proprietárias do estacionamento aqui, que a gente está tentando desenrolar para poder botar os carros e não ficar procurando vaga na rua. E na hora que ela pergunta assim, mas tem uma igreja ali, e para explicar que a igreja que a gente vive, ela é diferente talvez do que ela creia. Aí a gente tem que explicar que nós somos parte da igreja, nós vivemos nos relacionamentos. Como explicar para alguém do estacionamento que a gente conhece cada um que vai vir na reunião? Conhece, inclusive, o carro. Quem estiver lá na porta vai saber quem é e quem não é, na hora de entrar. É uma coisa difícil de explicar. E eu, pensando na casa do Bo, estava pensando justamente nesse assunto, igreja. Como é desafiador viver aquilo que o Senhor nos revelou e aquilo que nós olhamos para a Bíblia, olhamos para as Escrituras e entendemos o que é. É desafiador ou não? Sim ou não? Quando alguém pergunta para você qual a tua igreja, tu consegue responder? Às vezes dói no ouvido quando alguém fala assim, não, porque lá na minha igreja, chega a dar uma dorzinha lá dentro, chega a dar, não? Sim ou não? Eu estou perguntando, tem pouca gente respondendo, estou achando legal isso. Por que eu estou achando legal? Porque essas coisas a gente perde com facilidade. Princípios
Princípios vão embora quando eles não são vividos. Princípios, eles somem da nossa vida quando nós não praticamos e não vivemos de acordo com aquilo que cremos. É muito complicado. E o grande desafio é se manter sempre ali, é defender a tua fé, defender aquilo que Jesus falou, embora seja contrário ao que muita gente fala. Você se manter firme é desafiador, é totalmente desafiador. Desafiador fazer uma ceia numa sala, num dia do aniversário. Desafiador. Desafiador porque parece que aquela importância que a gente dá quando está todo mundo junto, num salão como esse, que a gente entende que é a igreja, parece que tem um peso maior, parece que tem uma unção maior, aí os místicos, né? Uma presença maior de Deus do que numa sala descontraída, num dia do aniversário. É desafiador. É desafiador entender o que nós fazemos em toda e qualquer circunstância. É desafiador, sim ou não? É desafiador. E eu quero hoje falar sobre alguns desafios desse momento. Por quê? Porque ontem eu liguei para meus irmãos, né? Liguei para o Ziel, para o Luciano, para sujeitar. Falei, pô, eu fiz uma ceia lá no aniversário do Bowl e me senti, ainda estou inspirado. Da manhã a gente repartiu o pão lá com os irmãos. E falar sobre o tema que eu falei lá. E eles concordaram comigo. Fecharam, não, vamos lá, vamos nessa. Falei, então tá, então é por conta e risco de todos nós, três. Conta e risco da gente. Podemos ir? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Vamos na nossa versãozinha NAA, que a gente está acostumando. Tem sido boa. 1 Coríntios 11, 17. Diz assim, mas nisto que agora prescrevo, eu não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partida entre vocês, porque para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde pode comer e beber? Ou menosprezo a igreja de Deus e envergonho os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Bom, Paulo está escrevendo, e com toda a liberdade que ele tem, ele quer fazer referência a algo que ele soube, né? Porque ele foi informado. Ele não estava presente. Ele fala assim, bom, estou informado que quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões.
E ele fala, é até importante que haja divisões ou partido entre vocês. Para quê? Para que os de sincero coração possam ser manifestados, né? É justamente na hora que a gente diverge em alguma coisa que a gente chega a um denominador comum para poder manifestar a vontade do Senhor. Mas a divisão que Paulo está falando é uma divisão de partido entre eles. E quando a gente está no meio do corpo, no meio da igreja, a gente vê de fato algumas coisas que acontecem porque nós perdemos os princípios de entender até o que é a ceia. Paulo está escrevendo à igreja, a igreja de Corinto é a igreja que mais dons tinham. Você, quando olha para a igreja de Corinto, eles tinham dons para dar e vender. Mas eles também tinham muitos pecados entre eles, e Paulo trata de vários pecados, e um dos pecados aqui, que ele está tratando, é a divisão no meio do corpo. Ele está falando assim, ouve-se dizer, ou eu fui informado, que há divisão entre vocês. E eu parei para pensar assim, se isso acontece hoje, entre nós, já começa a ter um problema, não com os irmãos, mas com Paulo. Por quê? Porque a forma que Paulo veio tratar do assunto não é uma forma usual. Não é uma forma usual. Por quê? Porque a gente tem visto isso no meio dos pastoreios. Você vai tratar de um pecado e alguém, a primeira coisa que faz é assim, quem falou contigo? O certo não era vir falar comigo? Quem já passou por isso aí? Quando você vai confrontar o irmão, vai falar com ele sobre um pecado que você soube, e ao invés de você tratar do pecado, vocês começam a discussão sobre a forma que a coisa está sendo feita. A minha pergunta é, a forma atenua, anula ou diminui o pecado? A forma não interessa. A forma a gente ensina para que seja melhor, não que seja uma obrigação para tratar. Entende isso? Sim ou não? A forma, ela não muda muito a história, porque se existe o pecado, só existe uma maneira de a gente resolver ele, se arrependendo dele, pedindo perdão, ou falando, não, o que te informaram não é verdade, eu não fiz isso. Só tem essas duas formas da gente tratar. E até agradecer o empenho daquele que está tentando ir lá para poder te ajudar a sair do pecado, sim ou não? Eu lembro que, assim que eu recebi Luciana e Ana Paula, vieram lá de Vila Velha para cá, nós recebemos depois, por insistência deles, um outro casal de missionários. Estava lá em Santíssimo, Gabriel e Patrícia. Patrícia é uma chileninha. Mas nós recebemos também eles. E houve um zum-zum-zum no meio do arraial. Qual era o zum-zum-zum? A gente tem um valor maior de prebenda para o Luciano e para a Ana Paula do que para o Gabriel e a Pati. Por quê? Porque a vida deles eram muito antagônicas. A casa do Luciano tinha televisão, a Ana Júlia estava nascendo, aí tinha um quartinho da criança, tinha berço, um guarda-roupinha, tinha umas coisas assim. E, curiosamente, o outro casal, Gabriel e Pati, também tinha uma filha pequenininha. E não tinham as mesmas coisas. E aí começou um zum-zum-zum que nós fazíamos distinção entre um e outro. Que eu preferia Luciana e Ana Paula, que eram meus filhos, do que os outros irmãos, que eram
tadinho, não faziam parte da família. Alguém entendeu que o nosso relacionamento é familiar e não de igreja, que não tem princípios a serem tratados. Ninguém sabe que quando o Luciano e a Ana Paula vieram, eu nem queria recebê-los. Mas eu recebi uma palavra do Franco, não, eles têm que estar aí, porque eles precisam de um pai. E eu não queria justamente por causa disso. Porque eu falei, cara, são meus filhos, vai vir para cá, vai dar problema. E aí ele, então, não, vai ficar aí. Graças a Deus ficaram aqui. Quem usufrui da vida de Luciano e Ana Paula pode falar isso aí. Quem dá um glória a Deus aí pela vida deles? Então, sinal que vocês participam. Ele participa da vida de vocês. Mas aí foi fácil eu fazer isso. Eu peguei todos os envolvidos que estavam falando, botei tudo na casa do Gabriel e Pati, e fiz algumas perguntas. Filho, tu recebe diferente do Luciano e Ana Paula? Não. Vocês recebem a mesma coisa? Sim. Tem certeza disso? Tenho. Nós estamos deixando vocês em falta com alguma coisa? Não. E eles não entendendo nada, eles acharam que o problema era eles. Não tem problema nenhum. É porque o que está havendo? Eu falei que não sei, é porque os irmãos estão achando que a gente favorece o Luciano e a Ana Paula. Porque vocês não têm uma televisão, vocês não têm uma roupinha nova para as crianças, não tem um quartinho da criança, e eu queria saber o que está havendo. E aí, eu lembro que a Patrícia começou a chorar e falou assim, não, é porque eu sou chilena, e culturalmente, lá no Chile, a gente não compra roupa, não gasta dinheiro com criança. É até inteligente isso, né? Porque cresce. Criança cresce muito rápido. Tu compra roupinha amanhã, por isso que eu cresci e perdi, está aí, ó. Perde rápido demais. E a gente prefere não fazer isso. E a nossa prioridade é guardar dinheiro para ir para o Chile. Essa é a nossa prioridade. Aí ela falou assim para mim, a gente está em pecado? Falei, não, amado, pecado não. Pecado é os irmãos aí que estão julgando o assunto sem perguntar para ninguém, sem falar com ninguém, sem saber da história, estão simplesmente supondo e falando. Isso é pecado. E aí foi aquele climão, como diz o outro, aquele climão, mas aí todo mundo se arrependeu, pediu perdão, entendeu a história, e a gente saiu de lá em paz, em paz. Por que eu usei esse artifício? Quer dar muito trabalho de pegar um monte de gente envolvido e falar assim, você tem que falar com fulano para confrontar ele de quem ele ouviu, que aí ele vai falar para cicrano, para confrontar ele de quem ele ouviu, que aí ele vai falar para não sei quem. Esse negócio ia passar um ano e o fermento ia estar lá rolando. O fermento, pouquinho dele, leveda toda a massa. Paulo fala isso. Paulo diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E aí, Paulo fala isso lá em Coríntios 5, quando, de novo, ele trata um assunto também que ele só ouviu alguém dizer. Ele fala assim, ouve-se, pelos da casa de Clói, que há imoralidade entre vocês, imoralidade tal que nem entre os gentios existe, que é o fato de um filho possuir a mulher do seu pai. E por carta, sem ouvir ninguém, Paulo exclui aquele cara da comunhão do corpo. Exclui, porque o foco do apóstolo era o pecado, não a forma. Vocês conseguem entender isso? O foco é o pecado. A forma é a forma que Deus dá, é o que tem para a hora, é o que dá para ser feito no momento. A forma, quem fica preso na forma não consegue enxergar Deus nos confrontos pessoais dos seus próprios pecados, porque Deus usa qualquer coisa. Deus usou uma mula para falar com um profeta, para livrar a vida dele, porque a única coisa que ele tinha ali naquela hora era a mula. E ele usou a mula para falar, para livrar a vida daquele homem da morte.
Eu tenho certeza que esse foi o único profeta confrontado de uma maneira inusitada que não questionou Deus de ter usado a mula para falar com ele. Não questionou. Porque quem se encobre, quem se protege na hora de um tratamento é porque não quer o tratamento de Deus na sua vida. Não está interessado no que Deus tem para falar. Não está interessado no que eu preciso ser transformado, mudado. Não está interessado no que aquilo vai cooperar para o meu bem, embora nós repetimos o tempo todo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, menos quando a forma desagrada a você na hora que você é confrontado do seu pecado. E é justamente nesse quesito que Paulo está falando, quando vocês se juntam, não é para melhor, é para o pior. Por quê? Primeiro, há divisão entre vocês. Tem partido entre vocês. Uns preferem mais o Flamengo, outros preferem mais o Fluminense. Outros preferem mais o Botafogo e outros falam mal do Vasco. Estou só contextualizando. Não é assim? Paulo está falando, olha, essa divisão ela é maléfica. Ela não condiz com a ceia. Por quê? Porque vocês estão se juntando para ceiar para o bem ou para o mal? Para melhor ou para pior? Para pior, por quê? Porque quem toma da ceia e não discerne o corpo, toma juízo para si mesmo. E aí o assunto de Paulo, para começar a falar da ceia, ele tem que começar falando das coisas que estão errado naquele caminho. Por quê? Porque ceiar não é comer o pão e beber do cálice. Porque lá tinha pão, e lá tinha vinho, e era vinho mesmo, porque uns se embriagavam. E Paulo não fala para eles que eles cearam, mas cearam errado. Paulo fala assim, olha, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Bom, tinha pão e tinha vinho, mas não era a ceia. Por que não era a ceia? Porque os corações estavam errados, e não é assim que se ceia. No capítulo 10, 17 também, Paulo vai falar assim, embora somos muitos, somos um só pão. Embora somos muitos, somos um só pão, um só corpo, de um só Senhor. Amém? Não dá para eu pegar o pão da ceia e na hora de comer o pão, na hora de colocar para dentro, pegar o pedacinho e falar assim, ó, esse aqui é fulano que eu não vou muito com a cara dele. Aí tira o pedacinho e bota aqui. Esse aqui eu não engulo. Não tem como, amado. Não existe como você fazer isso diante daquele cujos olhos têm tudo revelado diante de você. Não dá para viver a vida em Cristo, viver a realidade da igreja, entender quem é Jesus, entender quem sou eu, e ter diferença com alguém. E eu não estou falando isso só entre nós, no meio da comunidade onde você vive, não. E aqueles que servem o Senhor de maneira diferente de você? E aqueles que não têm a mesma revelação tua? E aqueles que a fé deles é diferente? Eu tive um caso na minha casa, bem interessante sobre isso. Nós recebemos um irmão chamado J. Passos e sua família. Eles vieram lá da obra de restauração do Brasil. Ele vivia de blusa manga comprida, terna, calça de tergal, sapato. Não abria nem o botão de cima e nem dobrava a manga da camisa, era pecado. A gente passava pela casa dele, ele estava capinando o jardim com aquela camisa, a gente está sol, né, irmão? O inferno é mais quente. Era a fé dele. Um dia, a gente falando sobre o propósito de Deus, de ter uma única família, com muitos filhos, com a imagem e semelhança do seu primogênito Jesus, que o que a gente precisava era se parecer com Jesus, e não a religião,
abraçar uma religião, ele foi revelado daquilo. E ele foi lá para a minha casa e falou, vou começar a participar aqui com vocês, do grupo caseiro. Falei, eita, Lelê, vamos embora, vamos nessa. E aí eu morava numa casa que tinha piscina, todo mundo na maior liberdade. A gente na comunhão lá em casa, 60 pessoas, o churrasquinho comendo, a carne rolando, aquela época era uma época boa, né? Ninguém, picanha sobrava. E aí, o irmão tirou o sapato dele e deu um passo de fé, amados. Mergulhou na piscina, de calça comprida, de blusa de manga comprida, e estava lá na maior liberdade. Os outros irmãos começaram a zoar ele, chamar ele de religioso, e tira a camisa. Eu tive que parar a comunhão, amados. Eu paro tudo. Chega todo mundo aqui. Amados, esse irmão crê que se ele tirar essa camisa e tirar essa calça e botar uma bermuda, ele está em pecado, ele crê nisso. E se ele tirar, ele peca, porque Deus julga a nossa consciência. Consegue entender isso? Alguém fica aí, é pecado andar sem camisa. Amado, não interessa se é pecado. Para você é pecado? Se para você é pecado, é pecado. Você vai transgredir contra a tua fé e contra a tua consciência. Agora, a coisa curiosa, ele está aqui, entre nós, na maior liberdade, de blusa de manga comprida, de calça comprida, tomando banho de piscina, mas não está julgando ninguém. Ele não está falando para vocês que vocês vão para o inferno, porque estão de bermuda e sem camisa. Ele não está falando isso. Por que vocês estão julgando ele? Por que vocês estão desprezando ele? Por que vocês estão achando que ele aqui é o bobo da corte? Eu queria anunciar para vocês que todos vocês estão em pecado. Porque o servo não é teu, é do Senhor. Quem é tu que julga o servo alheio? Quem é tu que julga? Deus não nos deu nem a toga nem o martelo. Esse poder não está na nossa mão. Quem julga é Ele. Quem me entende? Amém? Participar da ceia, amados, é isso. É você pegar aquele pão e saber que naquele pão está todo mundo, inclusive o cara de calça comprida, o outro de bermuda, o outro que acredita que tem que passar a noite no monte de joelho. Não interessa. Interessa pertence a Jesus, entregou a vida a Cristo, é meu irmão, e eu tenho todo o dever com ele, e toda a obrigação com ele, e todo o amor para com ele, e todo o respeito para com ele. Quantos me entendem? Amém? É uma grande transgressão quando nós vivemos no meio do corpo, desclassificando pessoas. Coração fechado. Achando que um é isso, o outro é aquilo. Magoado com o processo. Eu conheço gente magoada com o processo, com a igreja, porque é comum. É comum alguém, ao invés de resolver os seus problemas no lugar, mudar de clube. Aqui no Flamengo está muita zoação. Vou lá para o Vasco que está mais calmo. Muda de lugar para estar longe de alguém. Muda de lugar para poder falar mal do outro confortavelmente. Muda de lugar para dizer que foi injustiçado, mas nunca conta o seu pecado. A maioria das pessoas que saem da comunhão, ela sai por conta da forma. Que foi tratado o seu pecado. Mas não olha para o seu pecado e se arrepende dele. Eu conversei com o irmão na minha casa, graças a Deus, Deus alcançou ele saiu chorando de lá, soluçando.
que ele queria saber se a mulher dele tinha o direito ou não de liberar ele, de não querer mais ele, porque ele já tinha pisado muito na bola. Falei, curioso isso, né? Se arrepender do teu pecado, se humilhar e acreditar que Deus pode fazer tudo diferente, eu não vi você falar hora alguma. Eu lembrei de quando eu me converti. Eu quero até fazer uns vídeos sobre isso. Quando me converti, foi um choque. Foi um cataclisma na vida. Eu ímpio, alcoólatra, macumbeiro. Macumbeiro pode falar, né? Já falei. Alcoólatra, macumbeiro, adúltero. Minha mulher conseguiu me pegar em um adultério que eu não pude negar, porque todos os outros eu neguei. E convenci ela que a doida era ela. Só que todas que ela desconfiou era verdade. Essa não teve jeito. Essa eu fui xnoviado. Não deu certo essa palavra. Essa eu fui dedurado. Já eu erro 2 vezes. Quando eu erro a primeira, eu erro todas. Essa eu fui dedurado. Essa me dedurado, não tinha como negar. Mas uma coisa curiosa, amados. Ímpio. Fui pego no flagrante. Não me protegi. Não discuti. Estou errado. Não queria aquilo, não queria me separar, não queria perder minha família. Não tive uma mulher e 4 filhos para poder largar ela, mas eu não tinha como negar o meu pecado. O que eu fiz? Assumi. Dividi umas coisas. Eu tinha uma fábrica e loja de varejo, eu dei o varejo para ela, fiquei com a fábrica. E estava indo em casa buscar minhas roupas, quando eu encontrei Solange para falar para mim que me perdoava. Eu te perdoo o teu pecado. Eu não quero que você vá embora. Quero dizer que eu te amo. Você é o pai dos meus filhos. Quero que você tenha paciência comigo, porque toda vez que você tocar no meu corpo, eu vou lembrar da outra, que é bem mais nova que eu e tal. Mas eu vou vencer isso, em nome de Jesus. Por quê? Porque eu estou hoje diante de uma decisão entre dar a vitória para Deus ou para o diabo. E eu quero dar a vitória para Deus. Aquilo foi um choque para mim, eu achei que ela tinha ficado maluca. Passei a noite acordado, falei, vai jogar água fervendo no meu ouvido, vai me matar. Fui encontrar meu pai, morava em Campo Grande, fui para Vilar dos Teles, cheguei lá, meu pai, quando contei a história, meu pai, cearense, meio arretado, falou, mas rapaz, tua mulher ficou maluca, endoidou, volta correndo para casa, tira teus filhos de lá, porque quando fica assim, se suicida, mata os filhos tudo, vai ser uma desgraça esse negócio. Era loucura mesmo isso, amados. Qual a garantia que ela tinha de que eu ia mudar? Nenhuma. Mas nesse conselho do meu pai, voltei para casa e encontrei o pastor, que me anunciou Jesus. E eu descobri que as coisas que eu fazia, eu não queria, mas eu não tinha forças contra ela. Era como segurar água na mão. E ele falou, é por isso que eu estou anunciando Jesus para você. E aí, como todo bom macumbeiro, eu falei, quanto custa? Ele, nada. O que tem que comprar para trazer? Ele, nada também, nem ele entendeu nada do meu rolê. Como é que é? Com uma oração, e eu fiz uma oração libertadora. Mudou a minha vida. Nunca mais eu traí minha mulher. Nunca mais eu me embriaguei. Nunca mais. Segui Jesus até hoje. Acertei em todas? Não. Errei mais do que acertei, mas não desisti de perseguir Jesus. Como eu vou entender um crente que se desvia, larga a mulher e vai para o pecado e volta, e se desvia de novo, larga a mulher, vai para o pecado e volta? Crente.
e depois tem a cara de pau de olhar para mim e falar assim, ela é obrigada a ficar comigo. Eu falo, meu filho, tu não viu ainda Jesus, tu não enxergou o teu pecado, você está tratando a forma, você está preocupado com a forma que tudo vai acontecer, qual é o processo, porque tem gente que aprende o evangeliquez. Você sabe o que é essa linguagem, evangeliquez? Você sabe como as pessoas pensam, você sabe como a igreja pensa, aí você dá a resposta que todo mundo quer ouvir, você sabe como se portar aqui dentro, entendeu? Você sabe o que você tem que fazer, tem que estar no grupo caseiro, eu vou, tem que ir para a reunião, eu vou, né? Tem que dar minhas primícias, eu dou, todo mundo sabe que eu sou fiel, mas você nunca viu Jesus. Por quê? Porque ele não transformou você. A transformação, ela vem de dentro para fora. Todos veem. Quando Jesus está na vida de alguém, todo mundo vê, é impossível não ver. Não é um personagem que você assume, é uma vida transformada. Quantos entendem o que eu falo? É uma vida transformada. É algo que transforma você. É algo que muda você. Mas muda não somente o teu coração, o teu interior, muda a tua mente, muda a tua forma de pensar, muda a tua palavra, a tua voz, muda tudo. Então, amado, sai da forma. Para de olhar para a forma dos outros. Para de olhar para aqueles que são diferentes de você e se incomodar com eles. Tem uma coisa interessante. A guerra em Israel com Hamas, você sabe por que ela se estendeu tanto? Você sabe por que teve tanto prejuízo nesse caminho todo? Porque Israel buscou uma única coisa: libertar os reféns que estavam lá. O judeu é um povo que crê que ele é uma nação que pertence ao Senhor e que considera os seus irmãos valorosos e preciosos. Ele nem sabe quem é só dizer que é judeu. É só vir da linhagem judaica. Quando a nação de Israel se estabeleceu novamente, que ela tinha sumido do mapa, ninguém acreditava que Israel podia novamente existir. Israel mandou avião em todo lugar do mundo para trazer judeus de todo mundo, de graça, para voltar para a sua terra, para a sua nação. Eles têm um conceito de que valor você tem. É incalculável o valor que eles gastaram, não só para trazer os que estavam vivos, mas que devolvesse os corpos daqueles que estavam mortos para a sua nação. Eu fico impressionado, amados, quando eu olho para a igreja e vejo um monte de gente que não sabe o valor do irmão que está do teu lado. Não sabe o valor daquele por quem Jesus morreu por ele. Foi comprado por grande preço. Que nós temos dever e obrigação uns com os outros. Que Jesus nos mandou amar a todos. E está tão preocupado, o apóstolo era tão preocupado com isso, quando ele fala sobre abençoar, ele fala assim, olha, primeiro aos domésticos da fé. É impressionante como eu vejo hoje empresários que falam, eu prefiro trabalhar com ímpio do que trabalhar com crente. Porque dá trabalho conviver com o irmão, ensinar o irmão, confrontar o irmão, dá trabalho perdoar o irmão. O ímpio é só você mandar embora, você não tem compromisso nenhum com ele. É impressionante isso, amado. Nós não sabemos o conceito que é comer um pão na ceia. E Paulo está falando, eu não louvo vocês. Nisso aí eu não posso louvar vocês. Porque vocês se reúnem, não é para o melhor, vocês se reúnem para o pior. Porque tem divisão entre vocês. Vocês menosprezam os que nada têm. Porque é assim, eles não eram apressados para comer não, entendeu? Não é, vamos fazer a ceia, eu já vi lugares assim, né? Vamos fazer a ceia, vamos embora. Aí tem que todo mundo beber na mesma hora, porque quem beber primeiro, aí pecou, que tomou antecipadamente a ceia. Não, não é isso que Paulo está dizendo, não. Aquele juntavo devia ser um junta-panela, né?
Cada um trazia o seu. Então, tinha gente que não traz nada no ajuntamento. Não tem. Não tem nada. Às vezes me censuro aí. A gente passou muito tempo fazendo retiro. Todo retiro nosso dava prejuízo. Por quê? Porque quem não tem vai assim mesmo. A gente custeia do bolso. Tem dinheiro? Tem. A gente gasta o que tem só para ter o irmão com a gente. Porque o que nos move não é dinheiro. O irmão vale mais do que o dinheiro que eu tenho no bolso. Quem entende isso? Amém? Vale mais, amado. E aí eles chegavam, antes que chegue aqueles esfomeados, vamos comer logo o nosso? E aí desprezava os outros. É esse desprezo que Paulo está falando. Eu conheci crente que se arrependeu de quando os irmãos chegavam na casa dele, ele escondia tudo da mesa e botava na despensa, que era para não gastar. Esse nunca vai saber o que é dividir um ovo. Graças a Deus se arrependeu, tá? Mas dividiu o ovo, só tem um ovo, divide o ovo, gente. Qual é o problema? É o conceito de valores que precisa ser restaurado entre nós. Quem entende o que eu falo? Amém? Mas Paulo faz a denúncia. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Paulo fala assim: é por isso que há entre vocês muitos os que dormem. Que dormem aqui, os que já morreram. Há entre vocês muitos mortos. Ou morreram fisicamente, como pode ter morrido espiritualmente. Quantos mortos-vivos você conhece? Sem vida. Porque a vida de quem vive sem discernir o corpo de Cristo, a vida de quem vive achando defeito em todo mundo, vendo os processos errados, que não faz parte nem do problema nem da solução. Conhece esse tipo de pessoa? O problema não sou eu, isso aqui está errado, mas também eu não sou a solução, eu não vou lá arrumar nada. Não quero confusão, não. Quero viver em paz. Aqueles que não discernem o valor, discernir o corpo é discernir o valor, discernir o pão. Somos um só pão. Amém? Não um sopão, não, é um só pão. Somos um só pão. Somos todo mundo na mesma massa. Fomos todos comprados com o mesmo preço, o mesmo valor. Jesus pagou o mesmo valor por todos nós. Verteu o seu sangue, comprou todo mundo. Somos todos pecadores. Todos. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Nenhum de nós. Não importa a patente que alguém acha que tenha. Por isso que os homens hoje valorizam tanto patentes. Não, eu sou apóstolo. Ô, fulano não, pastor. É por isso que valorizo tanto. O dia que você encontrar Jesus nos ares, ou encontrar com Ele porque você morreu, Ele não vai perguntar para você o conhecimento que você tem, o título que você tinha, o quanto você leu da Bíblia. Ele não vai perguntar isso, amado. Ele vai perguntar o quanto você obedeceu, viveu e amou. Porque para pensar que pode ter índios hoje que vivem numa cultura diferente, que não sabe ler e escrever, que é mais santo do que você, que já leu a Bíblia toda. Nós não vamos ser julgados pelas patentes, amado. A única coisa que é devido, que é uma dívida que todos nós temos, é o amor. Repete comigo assim, só para eu saber se você está acordado. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor.
Amém? O amor é devido. O amor é devido. Não existe o mandamento. Cobre o amor um dos outros. Não existe. Existe o mandamento para amar uns aos outros. Entende isso? Quando você toma do pão, você está dizendo que você faz parte de toda essa massa. Quando você coloca para dentro um pedaço do pão, você está dizendo que não tem ninguém que está de fora dele. Porque esse é o corpo de Cristo, que somos nós. Você entende isso? Muitos estão mortos, outros estão doentes. Conhece gente doente? Mas não é doente fisicamente, não. Conhece gente doente da alma? Ferido na alma, que fala mal dos outros na alma. Um dia desse eu fui até mal interpretado, porque uma pessoa falou para mim que ela não frequentava um determinado local porque tinha alguém lá que fez mal para ela. E eu falei, Jesus não faria isso não se parece com Jesus. Não se parece, amado. Qualquer um pode querer contestar isso, mas não se parece com Jesus. O que vocês acham? Parece ou não? Você acha que Jesus não frequentaria um lugar porque alguém fez mal para ele? Por que ele voltou para encontrar Pedro, Tomé, aqueles que fugiram? Eu conheço gente, testemunho, que estava dentro do centro de macumba lá. E Deus falou com ele lá dentro. Não tem limite para o Senhor alcançar alguém. Jesus escreve numa carta de Apocalipse que botaram ele para fora, e ele fala, ele não tem problema de rejeição, ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou jogar na tua cara que tu me botou para fora. É isso que ele falou? Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha só. Jesus oferece sempre o melhor, a comunhão, o espírito, o bem, a segunda face. Como é que tem alguém que você vai dizer para mim que você não vai se relacionar ou que não gosta dessa pessoa, que é teu irmão? Não, cara, não existe isso. Eu vou terminar contando uma história, senão a gente não vai conseguir cear. Está acordado ainda, Saul? Na luta, né? E olha que eu estou tentando ser dinâmico, né? Mas minha esposa disse que eu tenho uma voz melíflua. Eu começo a falar, ela tem sono. Coisa boa, né? Isso é bom, quando o negócio desacorda em casa, é só eu começar a falar ela. É, beleza. Meu pai saiu de casa com uma prima minha. Minha mãe recebeu uma prima que veio lá do Ceará, se formou em professora, né, fez normal. A gente morava em São Paulo, ela foi para lá para morar com a gente, arrumar um emprego lá, porque cidade grande tem emprego, lá no Nordeste não tinha. E aí meu pai olhou aquela menina bonitinha e teve um caso com ela dentro de casa, na cama de minha mãe. E saiu de casa. Abandonou a família. 16 anos passaram. Estão lá em Vila dos Teles comigo, ele com a mulher e já uma filha, tem uma irmã desse relacionamento. E aí eu me converto. E minha mamãe se converte também. E aí a gente falando sobre perdão, eu sentei com minha mãe e falei assim, mãe, você já perdoou a Antônia? Meu pai? E ela ficou olhando assim para mim, baixou a cabeça. Falei, você sabe que é necessário isso, né? Ela, sei, mas eu quero um tempo para orar. Fica à vontade.
Um tempo passou, eu até esqueci. Ela me procurou e falou assim: o tempo chegou. Vamos lá. Quero conversar com teu pai. E com a Antônia. Falei, beleza. Sabia onde eles moravam. Cheguei lá, bati na porta. Meu pai, quando abriu, empalideceu. Ficou da cor da parede. Falei, calma. Nós viemos em paz. Não é em guerra. Entramos, sentamos. Minha mãe olhou para ele, perdoou ele. Olhou para ela, perdoou ela. Anunciou Jesus para eles e orou por ela. E orou por ele. Fomos embora. Minha mãe ficou livre, liberta. Uns anos se passaram e a Antônia estava morte no hospital. A gente foi lá, orou por ela, Deus curou ela e ela encontrou Jesus. A primeira coisa que o Senhor falou com ela: esse homem não é seu marido, larga ele. Ela pegou a filha e abandonou o marido. Foi morar na minha casa. Pediu abrigo na minha casa. Vem para cá. Foi aquele tumulto. Mas ela se converteu. Alguém aí, entre vocês, conhece minha mãe, conheceu minha mãe e conhece a Antônia. Quem conheceu essas duas mulheres, para onde elas estavam, na igreja, aqui, no sítio, qualquer encontro nosso, elas estavam juntas, as melhores amigas. Ninguém sabia da história. Pouca gente conhecia a história. Daquelas duas melhores amigas, o que aconteceu com a vida delas? É porque elas encontraram Jesus e descobriram que comer o pão não dava para excluir a outra. Participar da mesa não dava para excluir. Não dava para falar para ela assim: olha, vai para outro lugar onde as pessoas também adoram o Senhor, pelo menos não fica onde eu estou. Não tem como isso acontecer, amados. Porque onde o Espírito Santo está, tem restauração. Aonde ele está, tem amor. Aonde ele está, o Senhor é glorificado na vida dos homens, que se arrepende dos seus pecados, que querem se parecer com Jesus, que buscam a vida a cada dia, agradando ao Senhor, transparente, servindo uns aos outros. Aonde o Espírito Santo está, tem liberdade, não tem ninguém oprimido, preso. Não existe esse lugar onde o Espírito Santo está. Quantos me entendem? Amém? A gente queria participar da ceia. Quem quer participar da ceia hoje? Mas eu quero orar contigo antes. E quero te dar um conselho. Ao comer do pão, ao beber do cálice, que você busque dentro de você arrependimento. Porque eu tenho certeza que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está te lembrando de situações da sua vida, de pessoas na sua vida, que você precisa vencer. E você não vai conseguir vencer sozinho, pelo teu raciocínio, pela tua mente. Você só consegue vencer isso com o Espírito Santo contigo. Mas para que ele esteja em você, para te ajudar, é necessário que você se abra para amar, porque o oxigênio do Espírito Santo é amor. Entende isso? Quando Paulo fala, não apagueis o Espírito, é porque o fogo, o oxigênio do fogo é o ar. Aonde acaba o ar, acaba o fogo. Sabia disso? Se não tiver oxigênio, o fogo apaga. Esse oxigênio que mantém a chama do Espírito acesa é o amor. Abre o teu coração para amar. Abre o teu coração para perdoar. Abre o teu coração para se relacionar. Porque no relacionamento existe cura, o isolamento adoece. Entende o que eu falo? Para de fugir de pessoas e situações. Restaura o teu caminho. E seja livre no Senhor para amar a qualquer um, sem distinção.
porque Ele não escolheu ninguém para poder amar, Ele amou a todos. Ele morreu por todos, para que todos aqueles que vivam, não vivam para si mesmo, mas para aqueles que por Ele morreu. Amém? Ele morreu por todos. Então, toma isso hoje como uma verdade e ora ao Senhor. Se você descobrir que você tem que se arrepender mesmo, não deixa de fazer o caminho não, de ir lá, pedir perdão, restaurar. Amém? Se for aqui, está mais fácil ainda. Você pode sentar aqui e falar. Se não for aqui, não deixa esse momento passar. Que o Espírito Santo te incomode, que essa palavra fique no teu coração e te leve até o arrependimento genuíno, até a restauração genuína, em nome de Jesus. Pode ser assim? Amém?